mão no coração, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós aqui estamos, meu Deus, na Tua presença, em jejum, e vamos, meu Deus, permanecer em jejum por 3 dias, clamando ao Senhor em favor da nossa vida, em favor da nossa casa, da nossa família, em favor da igreja, da nação. E eu peço, meu Pai, inclina os teus olhos e os teus ouvidos para este lugar. Olha para a fé que o teu povo tem, meu Deus, expressado por meio de obras, por meio, meu Pai, de atitudes como essa, de se separar, se consagrar, de se oferecer como sacrifício, porque o jejum é um sacrifício para a carne. Nós não jejuamos, meu Deus, porque gostamos, mas porque entendemos a necessidade, a importância, porque entendemos, meu Deus, que de forma espiritual vamos derrotar as espécies de demônios que só são vencidas dessa forma, dessa maneira. Não há outra forma de nós prevalecermos no mundo espiritual, senão agindo de forma espiritual, lançando mão de armas espirituais, como oração, jejum, declarações, obediência à Tua palavra. Então eu peço, meu Deus, que o Senhor nos abençoe poderosamente nesses 3 dias, que seja, meu Deus, um trabalho que possa nos ajudar a romper e atrair, meu Deus, para nós uma graça, um favor inédito, sobrenatural. Em nome de Jesus, nos sustenta. Nós só estamos começando ainda e eu peço que o Senhor venha nos sustentar, venha nos ajudar, meu Deus, a ir até o fim. Nos dê graça, Senhor. Sabemos que com o Senhor podemos tudo. Com o Senhor temos, meu Deus, uma força sobressalente. Então nos abençoa, nos ajuda e que nós possamos viver grandes vitórias e definições, que a Tua glória se manifeste no nosso meio, que nós possamos fechar, meu Pai, esse jejum, esse mês com muitas alegrias, como não apenas esperamos, mas cremos, meu Deus. Não somente temos essa expectativa de grandes alegrias, como cremos, meu Deus, que vamos ter a nossa boca cheia de riso. Muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade, por todos que estão nesse espírito, nessa fé. Muito obrigado pelo que o Senhor vai fazer, já está fazendo, meu Deus. Muito obrigado. Eu consagro ao Senhor esta reunião e peço que nos conduza e que fale conosco poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Podem sentar, por gentileza. Vamos abrir aqui em Gênesis 37. Gênesis capítulo 37, começando no versículo 5. Diz assim, certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar?
e o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Vamos para o versículo 19. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Repita comigo, veremos então o que será dos seus sonhos. 23. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Vai observando os detalhes. Observe o ódio gratuito. Os irmãos já não gostavam muito dele porque era o filho caçula, o filho predileto do pai. Mas passaram a não apenas desgostar, mas odiá-lo por conta do sonho que Deus deu a ele. Um sonho de grandeza, de realeza. O seu pai havia feito uma túnica de telar, uma túnica colorida, uma túnica da nobreza, o vestiu com uma túnica da nobreza. E aonde costumamos dizer que ele já estava sendo vestido do seu futuro. E isso causou inveja, causou incômodo nos irmãos. Os irmãos não gostavam dele, passaram a odiá-lo quando ele teve o sonho, contou o sonho. E esse ódio, esse incômodo dos irmãos de José, com os sonhos do José, os sonhos dados por Deus, ilustra muito bem a revolta, o ódio, a ira, né? E a luta do diabo para matar nossos sonhos, para nos desacreditar. O que o diabo quer, porque Deus nada faz na nossa vida sem que creiamos. Então ele exige a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, seja feito conforme a sua fé. Ontem ainda eu li aquela passagem do pai, do filho lunático, que quando vai até Jesus, chega dizendo, Senhor, se podes, tem compaixão de nós. E Jesus disse, se podes, tudo é possível àquele que crê. Em outras palavras, Jesus disse, não depende de mim, depende de você crer que isso pode acontecer. Crer que o seu filho pode ser curado, liberto. Então não depende de mim, do meu poder para curar, né? Vontade de mudar a situação, é isso que nós temos que compreender. Vontade, desejo, Deus tem de agir, de se manifestar, de operar, mas Ele precisa de condições. Nós damos condições quando cremos, quando agimos a nossa fé, quando acreditamos. Deus precisa de condições e Ele exige a fé. Sem fé é impossível agradá-lo. Então o diabo quer impedir que você viva seus sonhos, se torne aquilo que Deus te criou para ser. E para isso ele trabalha, né, através de N situações para desacreditar. Você vai observar, você conhece a história do José, não vou ler tudo, vou ler alguns pedaços. Mas tudo o que aconteceu na vida do José, todos os acontecimentos sugeriam que aquele sonho era uma utopia,
era coisa da cabeça dele, né? Que Deus estava errado, que Deus estava enganado quando fez sonhar o que sonhou, que ele, né? O que os próprios irmãos entenderam pelo sonho, que toda a família iria se curvar, que ele iria governar, que ele iria reinar, né? Os irmãos mesmo já entenderam pelo sonho que era isso que aconteceria, e, né, num tom certamente de indignação, de ódio mesmo, eles questionaram: então você vai reinar sobre nós? Você vai nos governar? Quer dizer, não aceitando aquilo. E a partir de então, começaram a trabalhar para tirar aquele sonho, tirar da cabeça do José aquela ideia, aquele sonho. Que é o que o diabo quer fazer. Ele quer que você acredite nas mentiras que ele te conta. Mentiras do tipo: você não vai vencer, você nunca vai sair disso, você nunca vai chegar lá, você não é capaz. Olha a expressão dos irmãos: lá vem aquele sonhador, né? Tadinho, coitado. É um sonhador, nunca vai ser, nunca vai se tornar, nunca vai chegar lá, nunca vai viver o que sonha. E se dependesse dos irmãos, não viveria mesmo, né? Porque olha só, é agora, vamos matá-lo, jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Então havia um ódio, não só por José, mas pelos sonhos. O que mais incomodava os irmãos de José, não era o José em si, apenas o José, mas o fato do José ter sonhos grandiosos, sonhar grande, né? Acreditar nos seus sonhos de grandeza, de realeza. Isso incomoda o diabo. Isso incomoda. O diabo não quer você imaginando coisas grandiosas. Ele quer você se vendo e pensando o pior acerca de si mesmo. Ele quer que você se veja como Mefibosete se via. Lembra do Mefibosete? Um cão morto, alguém sem valor, alguém sem importância, alguém completamente incapaz, alguém que nasceu para viver à margem, abaixo. É isso que o diabo quer, que você tenha essa visão negativa, né? Eu sou um cão morto, eu sou um gafanhoto, né? Eu não posso, eu não sou capaz. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Como você pensa, assim é. Se ele consegue incutir na sua mente esse tipo de pensamento, de visão, né, da sua própria vida, assim será. Você é do tamanho da sua visão. Por isso que a palavra de Deus, né, tem esse papel, essa função de renovar a nossa mente, de ampliar a nossa visão. Quanto mais nós ouvimos a palavra e deixamos ela entrar, nossa visão vai sendo ampliada, nossa mente vai sendo renovada. E nós somos capazes de olhar além, né, das circunstâncias. À medida que você se enche da palavra, é tomado pela palavra, a sua visão muda, o seu olhar muda, você é capaz de enxergar além, porque a fé faz isso, a fé te leva a enxergar além das possibilidades, acreditar que dá quando aparentemente não dá, que tem jeito quando tudo diz que não. A fé é a certeza do que você espera e a prova daquilo que você não vê. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que aquilo é real, é meu e vai acontecer. Amém, gente? Então, lá vem aquele sonhador. Veremos então o que será dos seus sonhos. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa,
agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Versículo 28. É isso? Coloca para isso. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Segue. Nesse meio tempo, já no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. 2 vezes vendido como escravo. Os detalhes não ficam registrados por acaso, né? Existe essa luta. Vamos lembrar de Jesus? Jesus, na sua tentação no deserto, foi atacado agressivamente na sua identidade. Lembra como o diabo chegou? Se tu és o Filho de Deus, por 2 vezes. Se tu és o Filho de Deus, colocando em dúvida quem ele era. Né? Ele não chega dizendo já que você é Filho de Deus, não. Se tu és, eu não estou convencido disso. Eu não tenho certeza disso. Né? Eu tenho minhas dúvidas se você realmente é Filho de Deus. E o diabo quer plantar essa dúvida no nosso coração. Então, se tu és, se realmente és, se verdadeiramente és, e muitos concebem essa dúvida e têm a sua identidade roubada. Passam a acreditar nas mentiras, passam a se ver como menor, como incapaz. Então, o diabo queria colocar a identidade de Jesus à prova, em dúvida. Aqui por 2 vezes ele foi vendido como escravo. Tinha lá seus 17 anos, passou por muito tempo nessa condição de escravo. Mas José, diga comigo, José nunca se viu como escravo. Foi vendido 2 vezes como escravo. Foi tratado como escravo. Vendido como escravo. Viveu por anos na condição de escravo, mas não se via como escravo. E não abriu mão dos sonhos dados por Deus. Ele se agarrou aos sonhos que Deus deu a ele, que falavam do seu futuro, que ele acreditou que se tratava do seu futuro. Então ele estava numa condição, mas dentro dele, ele tinha certeza que não terminaria naquela condição. E o mais importante, ele vivia, ele agia, ele se comportava como se já estivesse lá, aonde ele tinha certeza que chegaria. Amém, pessoal? Então, Deus precisa que sejamos capazes pela fé, né, de nos transportar para a realidade que sonhamos, que desejamos, que ansiamos viver. Então, eu estou aqui, mas eu vivo como se já estivesse lá. Ajo como se já estivesse lá. Até porque nós sempre falamos, as coisas acontecem 2 vezes, primeiro dentro, depois fora. Primeiro Davi recebeu a unção de rei, para depois, inclusive, de um tempo de preparação, de lapidação, né? E até se ver como rei, foi que ele ocupou o trono. Então, da unção até sentar-se no trono,
Foi aí mais ou menos uns 13 anos. Ele precisava ser preparado, ganhar experiência, ser lapidado e também se ver como rei. Porque a unção ele tinha. Ainda a bispa falou semana passada sobre isso. Né? Ele se via menor que Saul. Né? Quando o Saul disse o que aconteceria com o homem que vencesse o gigante, né? Que se casaria com a filha do rei, né? E ele não se via, né? Como alguém apto para isso. Então, muitas vezes, nós não vivemos o que desejamos, sonhamos por conta de uma autoimagem negativa. Ele já era rei, ele não tinha que se ver menor que o rei. Ele até teve aquela força de argumentar, né, com Saul, quando Saul disse, você não tem condições de lutar, você é um menino, e ele fala ousadamente, né, teu servo pôde vencer um urso, vencer um leão, né, e vai vencer esse gigante, vai vencer esse incircunciso filisteu. Então ele não aceitou o não, você não tem condições, ele argumentou de forma ousada, firme, convicta, mas ainda tinha uma autoimagem inferior. Ele não se via como rei. Então nós precisamos nos ver como Deus nos vê, nos agarrar ao que Deus nos deu de sonho, de promessa, e não nos prendermos às circunstâncias do momento, à realidade do momento. Um momento é só um momento. Você pode estar num momento, talvez, de extrema dificuldade, cercado de impossibilidades, vivendo um momento em que parece que você nunca vai sair disso, nunca vai chegar lá, mas você precisa ser capaz de olhar além, elevar os seus olhos, né? Como o salmista disse, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Quando ele olhou para os montes, ele se perguntou, de onde me virá o socorro? Só que ele mesmo responde, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, ele elevou um pouco mais o seu olhar, tirou do monte, olhou acima, olhou para Deus, e pôde responder a si mesmo, o meu socorro vem do Senhor. Então, quando você foca problema, quando você foca dificuldade, quando você se envolve com as circunstâncias tendem a tirar de você. Tirar de você. Mas diga comigo, as circunstâncias não tiram de mim. Elas te fazem mais forte. Os problemas não podem tirar de você. E isso é decisão. Você tem que decidir. Nós temos que decidir. Os problemas não vão mais tirar de mim. Tirar o quê? Tirar a esperança. Roubar a minha fé. Matar os meus sonhos. Não. Eu vou crescer. Isso vai me fortalecer. Eu vou passar por esse teste. Eu vou dar a resposta certa. O problema, o momento, não vai tirar a minha esperança, não vai roubar a minha fé, não vai roubar a minha alegria. Eu não vou tomar a forma do problema, mas vou dar uma resposta de fé e vou mudar as circunstâncias. Em nome de Jesus, nós precisamos aprender com os exemplos que nós temos na palavra. José nunca se viu como escravo, nunca permitiu que os acontecimentos negativos, dramáticos, injustos, o fizesse acreditar que Deus estava errado quanto ao sonho, quanto à promessa. Quantas vezes sofremos ataques do tipo e concebemos dentro de nós esses pensamentos, esses sentimentos, essas ideias, essas mentiras. É muito fácil uma pessoa estar vivendo um momento difícil e começar a pensar negativamente, pensar bobagem, definir a vida por um momento. O pai da fé, Abraão,
cometeu esse erro, né? Cedeu momentaneamente ao momento. Naquele momento de chateação, né? Cansado de esperar, começou a pensar que o servo seria o seu herdeiro. Começou a se entregar à realidade do momento, às impossibilidades. Mas o Senhor veio e disse: não, não é assim, não vai ser assim. Ampliou a visão dele, mandou ele olhar para o céu, contar as estrelas, deu uma imagem para ele se agarrar. Porque não tinha terminado, não era o fim, não tinha acabado. Mas para Deus dar sequência, para Deus continuar a obra, Abraão precisava estar de pé espiritualmente e não caído como estava. Compreende? Abraão já estava caído, já estava prostrado, já estava rendido às circunstâncias, conformado com um fim diferente daquele que Deus lhe havia prometido. E se ele não reagisse, não se levantasse, Deus não poderia, não teria condições. Ele pode todas as coisas, mas ele não teria condições, porque nós damos condições. Então, Deus não teria condições de dar continuidade à obra que já estava em execução. Então ele precisou se levantar, precisou reagir, precisou renovar a mente, mudar a sua visão, mudar as suas imaginações. Eu ainda falei semana passada isso, né? Nós temos que mudar as nossas imaginações. Abraão aprendeu a imaginar da forma certa, a imaginar o impossível, imaginar o improvável. Porque quando Deus pede Isaac em sacrifício, o que ele poderia pensar e imaginar naquele momento? Bom, agora tudo foi por água abaixo. Eu vou sacrificar Isaac e a promessa. Como que a promessa vai se cumprir? Como que o que Deus falou, o que Deus me prometeu vai se cumprir se tudo depende do Isaac? Humanamente falando. Então ele podia imaginar que tudo tinha, né, ido por água abaixo, que a promessa tinha falhado, que Deus tinha mudado de ideia. Ele podia imaginar tantas coisas. Ele podia ter pensado: será que Deus mudou de ideia? Por que está acontecendo? O que ele imaginou naquele momento? Ele foi capaz de imaginar algo que nunca tinha acontecido. Em Hebreus diz que ele considerou que Deus era poderoso para tornar Isaac dos mortos. Então ele imaginou: bom, se eu sacrificar, Deus pode trazê-lo de volta à vida, ressuscitá-lo. Mas o impactante nisso é que ele não tinha referência de algo assim. Nunca antes um morto havia sido ressuscitado, para que ele pudesse, né, se inspirar, se agarrar. Não, aconteceu, mas pode acontecer de novo. Não, nunca tinha acontecido. E ele se atreveu a imaginar algo totalmente inédito. Compreende ou não? Então, e como ele imaginou, aconteceu. Aconteceu. Ele declarou que Deus iria prover para si um cordeiro. Deus proveu o cordeiro. Ele figuradamente recebeu Isaac dentre os mortos, porque espiritualmente o sacrifício e internamente o sacrifício aconteceu. Então Deus recebeu. Figuradamente, ele recebeu dos mortos o Isaac. Deus ressuscitou. Então, como imaginou na sua alma, assim é. Parecia que estava tudo perdido também para Abraão. Mas ele se recusou a pensar dessa forma. Ele aprendeu. Ele aprendeu com as próprias experiências. Ele deve ter se lembrado lá, né, no Gênesis 15, como Deus trabalhou para mudar a cabeça dele, mudar a visão dele, como Deus tirou ele de dentro da tenda e disse: olha para isso, olha para essa imagem, se agarre a isso. Ele deve ter se lembrado quando ele tinha 100 anos de idade, e o Senhor apareceu a ele dizendo: você vai ter um filho na primavera. E não era possível. Ele já contava cerca de 100 anos.
a Sara, 90. Ambos, né, já tinham passado a idade de ter filhos. E o que parecia impossível se tornou possível. O que era inconcebível aconteceu. Então, ele se atreveu a imaginar algo do tipo: se eu sacrificar Isaac, Deus vai trazê-lo de volta, mas a promessa vai se cumprir. Deus não vai falhar. Então ele não abriu mão, por isso que Hebreus fala: não abram mão da sua confiança, porque ela vai ser ricamente recompensada. Ricamente. Então nós temos que mudar as nossas imaginações e a forma de pensar, né? E se, não é se acontecer, quando acontecer. Como diz aqui em Provérbios 23, na King James, diz assim, ó, Provérbios 23, 1-3. Quando te assentas para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção em quem está diante de ti. Eu vou ler já na NAA, que traz uma tradução mais interessante. Ó. Quando você se assentar para comer com o governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua garganta, na sua própria garganta, se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Então, o meu ponto é esse aqui, ó. Quando você se assentar para comer com o governador. Salomão foi um dos poucos criados para ser rei. Um dos poucos. Nós vemos pelo investimento que foi feito em Salomão, né, pelo Davi, nitidamente que ele foi treinado para reinar. Um dos poucos criados para ser rei. Então, observe que não está escrito: se você um dia vier a sentar para comer com o governador. Ou se isso acontecer, mas está quando acontecer. Diga quando acontecer. Porque vai acontecer. Diga vai acontecer. Então o pensamento não pode ser: se um dia eu viver isso, se acontecer. Não, quando acontecer. Eu creio que José também vivia dessa forma, dessa maneira, com essa mentalidade. Ele não lembrava dos sonhos e consigo mesmo pensava: será que um dia esse sonho vai se realizar? Será que um dia realmente eu vou reinar, realmente eu vou governar? Não. Jacó o vestiu do seu futuro, deu a ele uma túnica da nobreza. E ele, mesmo pastoreando o rebanho e ajudando seus irmãos, andava como alguém, né, vestido como alguém da nobreza, da realeza. Ele estava lá, no pasto, pastoreando o rebanho, mas vestido do seu futuro. E a luta do diabo através dos irmãos, né, você vê que os detalhes, tiraram-lhe a túnica. Aquilo nada mais era do que uma tentativa do diabo de matar os sonhos do José, desacreditá-lo. Ele não só despiram, não, o José, eles estavam tentando desacreditar o José. Por isso que a Bíblia diz, né, puxa para mim esse versículo também, a Bíblia fala assim: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Fortaleçam as suas mãos cansadas, firma os teus joelhos vacilantes, para que o manco não se desvie, antes seja curado,
Faça caminho reto para os seus pés, diz a Bíblia. Cuidado para você não se perder no caminho, acreditando numa bobagem, acreditando em mentiras, abrindo mão dos seus sonhos. Tá, em Zacarias 9:12, voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Diga, prisioneiros da esperança. O que é um prisioneiro? É alguém que, está preso, que não consegue sair daquele lugar. E você não pode sair do lugar da esperança. Você não pode ceder a nenhum tipo de pensamento que não te dá esperança. Porque se um pensamento não te dá esperança, ele é de Deus. Ele é maligno. Se um pensamento não te dá esperança, se um pensamento começa a te chatear, te deprimir, desanimar, ele não merece crédito, ele não vem de Deus. Atue como um prisioneiro da esperança. Se você saiu dessa posição, volta à sua fortaleza. Porque você é forte quando você se mantém cheio de esperança. Quando uma pessoa está cheia de esperança, o mundo pode estar caindo. As previsões podem ser as piores, mas se ela está cheia de esperança, ela consegue sorrir para o futuro. Ela anda de cabeça erguida. Pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Eu não sei se continuando fala nesse texto, não é aí. Fala, fortaleçam as mãos cansadas. Firma os teus joelhos vacilantes. Por que mãos cansadas? A pessoa ela está cansada de lutar, de esperar, ela está cansada de insistir em algo, Então, mãos cansadas, parar de lutar, parar de acreditar. E a palavra é fortaleçam suas mãos cansadas, firma seus joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. O Senhor sempre chega, e chega na hora, o Senhor sempre age. Agora, Deus só pôde agir, intervir na vida do José, porque não encontrou José desanimado, abatido, se vendo como escravo, adotando a identidade, eu sou um escravo, eu sou um azarado, eu fui esquecido por Deus. Você acha que o diabo lançou essas setas na mente dele? Quando ele se viu tão jovem, sendo vendido, traído pelos irmãos, vendido como escravo 2 vezes. Quando ele se viu no Egito, um país que não era o seu país, no meio de um povo que não era o seu povo, não dava a sensação de desamparo, abandono? Coloque-se no lugar. Será que não passou na cabeça dele, onde é que Deus está, que permitiu tudo isso acontecer comigo? Esses pensamentos que passam pela mente de muita gente, por que Deus permitiu isso? Onde é que Deus está que permitiu tudo isso acontecer comigo? O que eu fiz para merecer isso? Tantos pensamentos que não te levam a nada a não ser duvidar, reclamar, se chatear e, consequentemente, estagnar, permanecer numa situação que você não gosta, não quer viver. Porque enquanto nós não passamos os testes, não damos a resposta certa, que é uma resposta de fé, de esperança, nós ficamos lá, esticando o processo. Então, se eu quero viver uma virada, eu preciso acreditar. E quando eu acredito, eu posso estar no lugar, mas eu já ajo, penso, falo, vivo, como se estivesse lá.
Então não se veja como escravo, não se veja como derrotado, não se veja como doente, não se veja como miserável, não se veja como alguém pequeno. Não pense, será que um dia isso vai acontecer? Como eu disse, poucos foram criados para ser rei, treinados para ser rei, poucos desde de pequenininho como Salomão, né? Já foi trabalhado na mente, quando você estiver lá, porque você vai estar lá, você vai sentar com governadores, você vai, né, sentar-se para comer com o governador, você vai estar entre os grandes. Poucos foram criados, treinados desde a infância, para, né, acreditar nisso. Você vê que ele fala, isso aqui é Salomão falando. Provérbios foi escrito quando Salomão já estava numa fase madura, e ele fala, né, com naturalidade, porque não é uma possibilidade, é um fato, você vai estar lá. Então, quando você se assentar para comer com o governador, aí fala, né, dos cuidados, do foco que precisa ter, porque chegar lá, nós sempre falamos isso, chegar lá muitas vezes não é a parte mais difícil, conquistar é a parte mais difícil, mas manter a conquista, manter-se no lugar alto, exige um preço. Aí fala dessa parte aqui, da postura que você tem que ter, né? Quando chegar lá, deixar o orgulho tomar conta, não se perder no seu apetite, né? Manter a prudência, a faca na garganta, o limite, né? Reconhecendo que não tem a ver com você, tem a ver com Deus. É uma mentalidade como essa que te mantém lá. Porque quando a pessoa começa a pensar que ela é alguma coisa, não foi o próprio Salomão que se perdeu, né, quando decidiu não se negar a nada? Aqui ele ainda estava centrado, focado, né? Já lá em Eclesiastes você vê ele você vê ele se perdendo, justamente quando decidiu não se negar a nada. Né? Agora eu posso tudo, eu faço o que eu quero, né? Eu posso me dar esse luxo de experimentar tudo o que eu quiser experimentar, porque eu sou Salomão, porque eu sou o homem mais rico dessa terra. Eu posso... Não pode não. Ele saiu do propósito, ele se perdeu, possivelmente perdeu a sua salvação, que é o seu bem mais precioso. Né? Mas aqui, ele deixa claro como devemos agir quando chegarmos lá, porque nós vamos chegar. É manter a humildade, respeitar os limites, saber se colocar no seu lugar. Mas o que eu quero frisar aqui hoje é exatamente esse ponto. Quando você se assentar, ele fala não como uma possibilidade, mas como um fato, uma realidade. Isso vai acontecer. Você precisa olhar para os seus sonhos, para aquilo que você sonha, da mesma maneira, se referir aos seus sonhos da mesma forma. Quando isso acontecer, não, será que um dia isso vai acontecer? Olhando para o momento, olhando para as circunstâncias, olhando para as impossibilidades e pensando, meu Deus, será que um dia eu vou viver algo diferente? Será que um dia isso vai acabar? Será que um dia isso vai terminar? Será? Você começa a se envolver com as circunstâncias, começa a pensar igualzinho a Abraão. Né? Começa a aceitar menos, começa a se conformar, começa a chatear, começa a se entristecer. O José, ele não teria florescido e frutificado na casa do Potifar, depois na prisão. Ele não teria chegado a governador se ele estivesse preso à sua realidade, às suas circunstâncias.
Ele estava lá, mas nunca se prendeu às suas circunstâncias e deu condições para o sonho se cumprir nos detalhes. Coloca para mim os outros versículos aí de Gênesis que eu separei. 41, José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar, tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Nós já recebemos essa palavra esse ano. O que Deus tem para nós, a medida que Deus tem para nós, é uma medida que vai além de toda medida. É aquela onda de abundância que nós já ouvimos. Deus tem uma onda de abundância. Deus quer nos levar a um nível inimaginável. Ele parou de contar, não dava mais para contar. Era tanto trigo, como a areia do mar. Uma medida tão grande que além de toda medida. 50. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Olha os nomes. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Vamos repetir? Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. O que ele estava dizendo? Que naquele lugar onde ele chegou, como escravo, que ele iniciou numa condição tão terrível, tão humilhante, onde ele tinha tudo para ser muito infeliz naquele lugar. Ele foi tão honrado, tão abençoado, tão favorecido por Deus, que toda dor, todo sofrimento, toda injustiça que ele sofreu, o Senhor o fez esquecer. Mas Deus pôde favorecê-lo dessa maneira, e ele pôde se esquecer também de todo esse sofrimento, porque ele não ficou preso aos acontecimentos. Você já deve ter visto pessoas que quando algo aconteceu, uma perda, uma injustiça aconteceu, ela ficou presa naquilo por anos, lamentando, remoendo, alimentando um sentimento de vingança, presa ao que aconteceu, presa ao que fizeram. E aí tem aquela palavra bem conhecida: esqueça o que se foi, não vivam de passado, eis que estou fazendo uma coisa nova. Então, Deus tem coisas novas, Deus quer fazer coisas novas, mas eu preciso esquecer o passado. O José não teria vivido o que ele viveu se ele estivesse lá no Egito, remoendo o que os irmãos fizeram. A traição, a injustiça, a perversidade dos irmãos. Ele não teria produzido como produziu na prisão, no cárcere, se estivesse remoendo a acusação leviana da mulher do Potifar, que o fez parar na prisão. Ele não teria se destacado lá, se tivesse se consumindo de ódio, de raiva, de vingança. Então, Deus o fez esquecer o sofrimento, porque ele também decidiu esquecer o passado. Olhar para frente, seguir em frente. Continua. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então, é exatamente assim. Primeiro você esquece, você supera, e depois você prospera.
Primeiro houve um rompimento, ele esqueceu o sofrimento, ficou para trás. E depois ele prosperou. Então Deus quer fazer pessoas esquecerem e prosperarem. Deus quer que pessoas esqueçam o seu sofrimento, a sua dor, o seu passado, e prosperem e vivam um tempo novo, vivam coisas inéditas. Mas isso não depende só de Deus. Não depende. Tirá-lo lá do poço, criar uma situação, tirá-lo lá da prisão e colocá-lo como governador, era com Deus. Mas seguir em frente, manter viva a esperança, manter-se cheio de esperança, estar numa situação, mas agir como se estivesse em outra, ia depender do José. Dependia dele. Estar numa realidade, mas viver como se já estivesse na realidade dos sonhos, era algo que dependia somente dele. Entende? Coloca o próximo. José era governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu. José reconheceu seus irmãos logo que os viu. Isso já tinha passado anos já. Tinham se passado anos. E o que a Bíblia está dizendo? Que os irmãos eram os mesmos. Mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente. De onde vocês vêm? Responderam eles. Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu, vamos juntos? José reconheceu os seus irmãos, mas eles não reconheceram. Qual que é a promessa para esse ano, gente? Incomparáveis. Passou-se os anos, José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. José estava irreconhecível. José cresceu, José ficou melhor com tudo que passou e enfrentou. Os problemas não tiraram dele, o fizeram mais forte. Até lembrei agora, não puxei, mas tem um versículo que fala que a alma dele era uma alma de ferro. Quem já leu esse texto? Conhece esse texto? José tinha uma alma de ferro. José, ele se fortaleceu, ficou melhor, tornou-se mais amável, mais generoso com tudo que passou, mais humilde. Ele só cresceu com tudo que lhe aconteceu. Isso é escolha, decisão. Você decide se você vai lamentar, se rastejar pelo que te fizeram, pelo que você está vivendo, pelo que aconteceu, ou se você vai crescer, evoluir, aprender, tirar proveito, tirar o bem do mal. Mas muitos permitem que o mal tire o bem dele, roube a fé, roube a esperança, tira todo o ânimo. E se o diabo faz isso, ele vence. Se o diabo consegue desacreditar você e levá-lo a acreditar em mentiras e colocar você em dúvida em relação a quem você é e o que você pode, são os planos dele que vão se cumprir na sua vida. E quais são os planos do diabo? Roubo, morte, destruição. Mas se a despeito de tudo, como Davi também decidiu e declarou, apesar disso, essa certeza eu tenho, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Apesar disso o quê? Apesar do caos, do momento difícil, ele declarou, esta certeza eu tenho, eu viverei e verei a bondade do Senhor. Quer dizer, eu não vou me prender ao que eu estou vivendo, ao que eu estou passando. A despeito de tudo, eu creio. Eu creio na bondade do Senhor, eu creio que verei a bondade do Senhor. Eu não vou me entregar às circunstâncias. Eu não vou permitir que as circunstâncias, que os problemas tirem de mim
Eu vou tirar proveito disso. Essas circunstâncias e problemas vão me fortalecer, não me enfraquecer, não me desacreditar. Não me colocar em dúvida em relação a quem eu sou, ao meu valor. Amém, gente? Finalizei, né? Coloca o último versículo novamente para frisar. Isso, faltou 9. Ó. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles. Lembrou-se então. Volta no 8, por favor. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. 9. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles. Quando José viu seus irmãos curvados diante dele, ele se lembrou dos sonhos que teve lá na infância. Os sonhos que os irmãos, em fúria, em ira, em inveja, né, disseram: você vai nos governar? Então quer dizer que você vai reinar sobre nós? Eu até imagino os irmãos falando com ódio, com agressividade, com ar de zombaria. Ah, você vai reinar sobre nós. Ah, conta outra, José. Mas por dentro estavam incomodados com aquilo. Odiavam José por conta do sonho. Não acreditaram que o sonho do José se tornaria realidade. E essa é outra lição que nós temos que aprender. Você não precisa que alguém acredite nos seus sonhos. Você precisa acreditar. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. A Bíblia até fala que o pai repreendeu José, né? Jacó repreendeu José, mas refletia naquilo. O sonho do José deixou Jacó refletindo, né? Ele refletia sobre aquilo. Mas os irmãos zombaram, os irmãos ironizaram, os irmãos não acreditaram. Mas o sonho se realizou ou não? Por quê? Porque José acreditou. Basta que você acredite. Ah, ninguém acredita, olha o que eu estou passando, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, ninguém acredita que eu sou capaz, parece que eu nunca vou sair disso. Você não pode se envolver com o que falam, com o que está vivendo e começar a pensar, será? Não é será quando acontecer, porque vai acontecer. Amém? Lembra desse texto, quando você se assentar. Quando você se assentar, não é se um dia, né? Se um dia, quem sabe, talvez, você chegar lá. Não, eu vou chegar. Quando eu chegar, vai acontecer. Amém? Fique em pé, por gentileza. Coloca a mão no teu coração, fecha os seus olhos. Muitos de nós não fomos treinados para reinar. Ou seja, não foi o que ouvimos desde cedo, desde criança. Não recebemos a educação que Salomão recebeu. Foi colocado como algo certo, seguro, indiscutível. Para Salomão, você vai governar. Você vai ser rei. Por isso que a gente tem que trabalhar isso mesmo com os nossos filhos. Trabalhar essa identidade. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é capaz, você é forte, você é poderoso. Você é inteligente, você é criativo. Você nasceu para vencer, nasceu para brilhar, nasceu para reinar. Porque sempre há mais relatório negativo do que positivo. Sempre haverá mais pessoas dizendo não dá, não tem jeito, você não tem condições. Davi não teve um para dizer, vai, você consegue, encara mesmo esse gigante porque você é capaz. Não.
O Bartimeu não teve um para dizer, isso, clama mesmo. Clama mais alto, clama com mais força. Todos que passavam por ele diziam, cala tua boca, fica quieto. O diabo sempre está atacando as pessoas na sua identidade. Querendo colocar você em dúvida em relação a quem você é e o que você pode fazer. Se tu és o Filho de Deus, nós precisamos ter segurança de quem nós somos. Nós precisamos nos dar valor porque Deus nos dá valor. Você precisa se ver como Deus te vê, porque que adianta Deus te ver como alguém forte, capaz, poderoso, e você não se vê. Se veja. Se veja e comece agora a agir como se já estivesse lá. É aquela pergunta, né? O que você faria? Qual seria a sua reação? Se aquilo que você tanto espera acontecesse hoje, agora. Se aquela tão aguardada, esperada notícia chegasse agora, qual seria a sua reação? Como ficaria o seu semblante? Então, em nome de Jesus, sorria para o seu futuro, porque os pensamentos de Deus são de paz, não de mal. Seus planos é de nos dar um futuro glorioso. Deus tem um futuro glorioso para nós, para a igreja, para esta nação. Não se envolva com as circunstâncias. Não se assuste com os movimentos. Às vezes o diabo quer mostrar o contrário. Faz lá os seus movimentos para te assustar, te intimidar. Quer convencer que está ficando pior, que não está melhorando coisa nenhuma, que você nunca vai sair disso. Não acredite nas mentiras do diabo. Quando parecer que morreu, é porque o mal foi vencido. Quando aquele menino teve o ataque lá, que o espírito agitou, e o Senhor expulsou, ele ficou como morto. Parecia que ele tinha morrido. Mas naquele momento, ele estava são como nunca estivera antes. Parecia que ele estava morto, mas não. Ele ia começar a viver a partir daquele momento. E o seu pai ia ter paz e também ia começar a viver a partir daquele momento. Encha-se de esperança. O diabo sabe que uma pessoa sem esperança, uma pessoa desanimada, uma pessoa sem vida, uma pessoa apática, uma pessoa muitas vezes depressiva, doente emocionalmente. Doente. Esse é o culto para cura sentimental. Você se cura emocionalmente quando você decide esquecer o passado, virar a página, olhar para frente, parar de remoer situações, o que fizeram, o que falaram. Quando você se concentra na coisa certa, quando você se enche de esperança, você se cura. Quando nós encontramos uma pessoa desanimada, doente, emocionalmente depressiva, é porque ela se entregou aos acontecimentos, às circunstâncias. Ela foi tomada pelas previsões negativas, pelas más notícias, quando deveria estar tomada pela palavra. Cheio do que Deus falou, do que Deus disse. José viveu tomado por aquilo que foi dito a respeito dele.
pelo sonho que Deus deu a ele. Ele se vestiu do seu futuro e nunca mais se despiu dele. Faça isso hoje. Se vista do seu futuro. Se veja como você sonha e não permita mais que alguém venha te despir disso. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro para que essa palavra esteja, meu Deus, levantando cada um aqui, Senhor. Possivelmente há pessoas enfrentando momentos difíceis, passando por processos difíceis, meu Pai. Mas o Senhor quer que ela se convença, meu Deus, que o momento é só um momento. O Senhor quer que ela comece a viver e agir como se já estivesse lá, no seu destino. Porque não há uma possibilidade de acontecer, é fato, vai acontecer. Quando você se assentar, meu Deus, que essa palavra entre agora com força, no espírito, no coração dessa pessoa. Que ela saia daqui com essa certeza, vai acontecer. Não é uma possibilidade, é uma realidade, é fato, vai acontecer. Eu vou chegar lá. Eu vou reinar, eu já começo a reinar hoje, antes mesmo de ocupar o trono. Deus ajuda essa pessoa, ajuda cada um que está aqui, Senhor, a se posicionar, a se levantar. Que nesse momento toda desilusão, desesperança, tristeza, fraqueza, chateação, medo, incredulidade, em nome de Jesus, todas as emoções negativas que têm puxado essa pessoa para baixo, para o nível baixo, miserável, eu ordeno que saia agora, em nome do Senhor Jesus. Toda amargura, toda incredulidade, toda falta de esperança, eu repreendo agora. E eu peço, meu Pai, reveste o teu povo de força, enche essa pessoa de esperança. Como diz o texto, voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Que ela volte à sua fortaleza, que ela se levante, que ela se coloque de pé espiritualmente. Cheia de vida, cheia de sonhos, cheia de esperança, meu Deus, porque não há possibilidade de acontecer o que ela sonha. Vai acontecer. É fato, é realidade no futuro dela. Tudo que ela tem que fazer é crer. Crer e dar a resposta certa. Nos ajuda, Senhor, a passar nos testes. De cabeça erguida, com o espírito elevado. Meu Deus, sorrindo para o futuro. Porque o Senhor está no nosso futuro. Diga isso agora. O meu Senhor está no meu futuro. O Senhor está no meu futuro. Eu não tenho que temer. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, por esse jejum de 3 dias. Nos sustenta, nos dê vitória à igreja. Realiza sonhos impossíveis, meu Pai. Que viradas como a virada que José viveu, nós possamos viver. José saiu do poço, da prisão, Senhor, ao palácio. Ele saiu de uma condição baixa, indigna, uma condição de honra, de glória. E eu creio nisso, eu creio em grandes viradas. Eu declaro que a maior virada da nossa vida vai acontecer, ainda nesse ano, para a honra e glória do teu nome. Tomo posse de vitórias para a igreja, para a nação, para as nossas vidas. Que nesse jejum, meu Pai, nós possamos viver definições em todas as áreas. E o teu nome ser glorificado através das nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pelo que vai fazer. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Nós precisamos de